Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer um review de um baralho. Vamos conversar sobre um baralho. Que baralho que é esse? É o tarô mitológico, gente. Já ouviram falar dele? Já seguraram esse baralho? Já viram as ilustrações dele? Seguinte, é um baralho muito bom. É um baralho magnífico. Eu vou comentar primeiramente sobre os aspectos positivos que eu vejo nesse baralho. E depois eu vou comentar sobre os pontos que eu considero que poderiam melhorar, os pontos negativos dele. Vou deixar bem claro que o que eu vejo de positivo no baralho é sobre o tarô em si, sobre as ilustrações, sobre os arquétipos, sobre a mitologia que ele aborda, né? Ele é um tarô baseado na mitologia grega. Os aspectos negativos que eu vejo desse baralho são da parte técnica desse tarô, ou seja, da gráfica, a impressão desse baralho, né? A impressão gráfica desse baralho, o material das cartas, enfim, o acabamento das cartas, né? Isso são os pontos que eu considero que poderiam melhorar. Então fica a dica aí, Madras, editora Madras, fica a dica aí que eu sinto que esse baralho aí, ele merecia um pouquinho mais de carinho. Mas vamos lá, vamos conversar sobre esse baralho. O tarô em si, gente. Esse tarô, ele usa a mitologia grega para mostrar pra gente os arquétipos. E isso é uma coisa maravilhosa, eu considero isso muito bom. Inclusive o livro que vem junto desse tarô aqui é um livro muito bom, é um livro grandinho, grossinho, ele é um ótimo material de estudo. E esse livro aqui, ele vai, primeiro, contar cada um dos mitos que esse tarô aborda. Ele vai falar sobre cada um dos mitos, né? Vai contar a historinha do mito pra gente e depois ele vai falar sobre o arcano em si, sobre a carta em si. Então eu vou usar um exemplo. Aqui a gente tem os arcanos maiores, né? A gente tem o carro, que se eu não me engano é o mito de Áries. Então o livro vai falar pra você sobre a mitologia de Áries e por fim ele vai falar sobre o arcano do carro em si, os significados da carta do carro. E isso é uma coisa bem interessante. Na carta da justiça, tá fora de ordem, tá, gente? Na carta da justiça a gente tem Palas Atena aqui, a deusa da sabedoria, a deusa da razão. Então o livro do tarô mitológico vai falar sobre o mito de Palas Atena, como que ela nasceu, quem é ela. E depois ele vai falar sobre o arcano da justiça em si, os significados da carta da justiça. Então, gente, para quem tá aprendendo tarô, isso é uma coisa muito legal. Para quem já conhece tarô, isso é um material que agrega bastante, que vai agregar o seu conhecimento, né? Vai trazer bastante coisa legal pro seu conhecimento. E eu acho que isso ajuda bastante a memorizar as cartas, a fixar as cartas dentro de você. Por exemplo, o arcano do eremita. A gente tem o deus Cronos aqui, o deus do tempo. Eu acho isso bem interessante. A roda da fortuna, a gente tem o mito das moiras, as senhoras do destino. A força, a gente tem Hércules em um dos seus trabalhos, um dos seus 12 trabalhos, que é matar o leão. Olha que interessante isso, né? E aí vocês vão falar, mas a força fala sobre a nossa força interior, não fala sobre a força física, né? Tá meio estranho isso. Não, gente. Esse conto aí, essa mitologia aí é bem interessante porque Hércules já tentou de tudo para matar esse leão. A força física, a força bruta, ele tentou de tudo. Até que chega um ponto que ele percebe que não é com a força física que ele vai matar esse leão. Então, tem tudo a ver. Então, gente, é um tarô muito lindo. É um tarô bem legal. É um tarô que tem uma riqueza de detalhes muito fantástica. Não sei se vocês vão conseguir ver isso na câmera, mas ele tem muitos detalhes. Por exemplo, a rocha aqui, vocês não vão conseguir ver que não está focando, mas ele tem uma riqueza de detalhes muito linda. A arte desse tarô é linda, é muito linda. A arte é linda, os desenhos são lindos, as cores são lindas, esse trabalho gráfico desse tarô é lindo. Isso é um ponto assim, que eu considero muito, muito, muito positivo desse tarô. Olha só essa riqueza de detalhes.
Outro ponto que eu acho muito legal desse tarô, outro ponto que eu considero muito positivo desse tarô, se encontra nos arcanos menores. A gente sabe que o tarô tem arcanos maiores, que são essas cartas aqui, são 22 cartas. E o tarô também tem os arcanos menores, né? Os arcanos menores, eles possuem cartas numeradas. Primeiramente, os arcanos menores são 56 cartas do tarô, e elas são divididas em 4 grupos, 4 naipes, né? Que são os naipes do baralho tradicional. Paus, espadas, copas e ouros. E cada naipe possui 14 cartas. Cartas numeradas de As até 10. 10 cartas numeradas. E 4 cartas da corte, que são o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Certo? Nos tarôs tradicionais, não é tão claro assim que existe uma historinha acontecendo do As até o 10. No tarô mitológico, literalmente tem uma historinha acontecendo, do As até o 10. Do As até o 10 é uma única história acontecendo, e cada número, cada carta vai ser um capítulo dessa história. Então isso é muito legal também, isso é muito bacana. Eu não vou falar de todas as cartas aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido e não é o propósito desse vídeo. Mas eu vou dar um exemplo do naipe de ouros, né? A gente tem o naipe de ouros, começando com As de ouros, a gente tem Poseidon aqui. Eu não vou me recordar direito da história, porque Poseidon, não vou me lembrar disso agora, também não é o foco agora. Se eu não estou enganado, Poseidon deu o dom dos trabalhos manuais para Dédalo, que Dédalo é o personagem principal dessa história. Então ele é um personagem que ele trabalha com artesanato, ele é muito bom em trabalhos manuais, ele é muito bom em artesanato, e no 2 de ouros a gente tem ele trabalhando. Ele construindo coisas, construindo brinquedos, construindo artefatos. No 3 de ouros, ele está recebendo clientes, ele está recebendo dinheiro pelo trabalho dele. O trabalho dele está crescendo. Olha que legal isso. No 4 de ouros, o sobrinho dele começa a trabalhar com ele. E ele começa a sentir uma certa inveja, um certo ciúme, porque ele percebe que o sobrinho dele também é muito bom no que ele faz. Também trabalha muito bem, também faz trabalhos muito bons e muito bonitos. E ele começa a ficar apegado, né? O 4 de ouros costuma falar sobre apegos, né? Olha ele segurando aqui, né? Ele começa a sentir medo do sobrinho dele tomar o lugar dele, ou tomar os clientes dele. No 5 de ouros, que é a carta que fala sobre as dificuldades materiais, dificuldades financeiras, né? No 5 de ouros, o Dédalo ele comete um assassinato. Ele mata o sobrinho dele. E aí ele precisa fugir da cidade. Então ele tá saindo escondido, ele não tem para onde ir, ele não tem mais nada, né? Ele saiu só com a roupa do corpo. Então é uma extrema dificuldade material que ele tá passando. No 6 de ouro, ele vai lá pra cidade vizinha. O 6 de ouros costuma falar sobre ajuda, né? Ele vai lá pra cidade vizinha e ele pede ajuda pro rei dessa cidade. Pro reinado, enfim, pros vizinhos lá, né? Ele pede ajuda pro rei, e o rei ajuda ele. O rei dá um lugar pra ele morar, o rei dá alimento pra ele, e o rei dá um emprego novo pra ele. No 7 ele começa a receber propostas, algumas propostas são boas, algumas propostas são indecentes, mas ele começa a receber propostas, o trabalho dele volta a crescer. No 8 de ouros, o trabalho dele está crescendo bastante, né? Voltou a crescer, voltou a pegar um embalo, ele está aceitando bastante encomenda, ele está trabalhando bastante, ele está desenvolvendo ainda mais as habilidades dele. No 9 de ouros ele está bem confortável, desfrutando dos frutos do resultado dele. Olha os frutos aqui, né? Essa simbologia legal. E o 10 de ouros é a harmonia plena material, né? Ele se casou, ele tem outra família agora. O trabalho dele, o filho dele está recebendo a herança do trabalho dele. Então 10 de ouros é essa plenitude material. E aqui a gente tem as cartas da corte, né? O pajem, o cavaleiro, que já são outros mitos, outras histórias. Mas perceba como que do As até o 10 é uma historinha grande acontecendo, dividida em 10 capítulos. E isso, gente, eu acho que é um ponto muito positivo desse tarô. Isso é um ponto assim que eu falo, meu, acertaram em cheio. É muito legal você colocar uma historinha toda acontecendo
e você percebe a evolução dessa história e como essa história ela possui altos e baixos, né? Isso é uma coisa que eu acho bem interessante. Eu vou mostrar também o naipe de copas aqui. Não vou mostrar o naipe todo para não ficar muito comprido o vídeo, mas para vocês perceberem essa historinha. O naipe de copas fala sobre as emoções e fala sobre os relacionamentos, né? Fala sobre outras coisas também, mas o foco do tarô mitológico, pelo menos, são as emoções e os relacionamentos. A gente tem o mito de Eros e Psique, a paixão dos dois. Essa historinha começa com Afrodite, que é a deusa do amor, a deusa da sensualidade, da sexualidade, das paixões, né? A deusa Afrodite, ela é uma deusa bem ciumenta. E aí começou a rolar pelo reinado lá um boato de que a Psique era a mortal mais bela do reino, a mortal mais bela daquela região ali. E a Afrodite é uma personagem assim muito ciumenta, né? Não lembro se foi só por isso, mas a Afrodite botou a coitada da Psique pra morrer num penhasco, né? E aí acontece que o filho dela, o Eros, chegou lá, não sei se ele foi. Se ele recebeu a ordem de executar ela, ou alguma coisa assim, não lembro direitinho. Comprem o tarô, leiam um livro que lá vai estar explicando direitinho a mitologia. Mas o Eros chega lá e acontece esse encontro, né? O 2 de copas é o encontro. Eros encontra a Psique e acontece essa paixão. Ele se apaixona por ela. O 3 de copas, que é a carta que geralmente fala sobre as celebrações, a gente tem a celebração do casamento deles. Só que, até então, a Psique não conseguiu olhar para o rosto do Eros ainda, porque Eros fez ela prometer que ela não iria olhar para o rosto dele. Por quê? Ele morria de medo de que ela descobrisse que ele não é humano, que ele é um ser imortal, e que ela não quisesse mais estar com ele por conta disso, né? Então ele fez ela prometer que ela nunca ia olhar pro rosto dele. Isso é uma metáfora bem interessante para mostrar como que a gente não conhece as pessoas, né? Por mais que talvez a gente esteja casando com alguém, a gente não conhece aquela pessoa ainda, né? Só na convivência que a gente vai conhecer ela. Então a gente tem esse casamento, a celebração do casamento. No 4, a Psique ela tá se questionando, né? A gente tem as irmãs dela aqui falando, fofocando na orelha dela, falando assim: olha, você não conhece o boy ainda. Como é que você se casou com um boy e você não conhece ele? Você é louca? Então a gente tem a Psique já começando a se questionar disso. No 5, que é geralmente a carta que fala sobre as tristezas, as decepções, né, traição. No 5, a Psique resolve, durante a noite, acender uma luz e olhar para o rosto do Eros. E aí Eros se sente super traído, ele se sente super chateado com isso, ele foge. Ele vai embora e abandona a coitada da Psique. Eu não vou mostrar todas as cartas para não ficar tudo comprido, para não ficar muito comprido, mas perceba que tem essa historinha acontecendo, né? Em todos os outros naipes isso acontece também. Então isso é um ponto que eu considero muito legal do tarô mitológico. Isso é um ponto assim muito positivo. Agora, gente, quero comentar sobre alguns pontos assim que eu acho que esse tarô poderia melhorar. E eu vou deixar bem claro que não estou falando do tarô em si, não estou falando das imagens, não estou falando dos arquétipos, não estou falando do livro, não estou falando das histórias. Tudo isso, né, o tarô em si, o conteúdo desse tarô em si, eu considero ele maravilhoso. Muito, muito, muito bom. Os pontos que eu acho que poderiam melhorar é da parte técnica desse tarô, ou seja, a gráfica onde esse tarô foi impresso, alguns aspectos técnicos, físicos, materiais desse tarô. Eu acho que é começar pela caixinha. A caixinha é uma caixinha interessante, uma caixinha normal, de papel, só que eu acho ela muito delicada. Por exemplo, você tem que puxar aqui, ó, com muita delicadeza para não rasgar. Olha só, né? Tem um outro tarô aqui, gente, que é o tarô do amor para assuntos do coração, que é da mesma editora, da Madras. Esse aqui eu não puxei com tanto amor e com tanto carinho assim, e eu rasguei, ó, sem querer. Então,
fica a dica, puxa com muito carinho, puxa com muita delicadeza, porque a caixinha é sensível. Outro ponto que eu acho um pouquinho chatinho, as cartas, elas vêm soltas aqui dentro da caixa, ó. Né? Então, se você não tiver com ele bem retinho ou em cima de uma mesa, as cartas podem cair. E, gente, tarô é sensível, né? Tarô é papel, dependendo de onde ela cair, pode ser que estrague as cartas, pode ser que zoem as cartas, então eu acho isso uma coisa meio chatinha. E aí, gente, o tarô mitológico eu não tive muita sorte com ele. Essa edição aqui que eu tenho é a segunda edição que eu comprei. É a segunda vez que eu compro esse tarô. Já comprei ele uma vez anteriormente. A vez que eu comprei ele anteriormente, a primeira vez que eu comprei esse tarô, ele veio com algumas cartas muito mal cortadas. Ele veio com algumas cartas com a ilustração literalmente encostando aqui na borda da carta. Ou seja, a ilustração estava torta para cá, né? E desse lado aqui um filetão branco grande, um espaço vazio. Ou seja, a faca da gráfica veio torta. Né? Eles cortaram a carta errada. Em algumas cartas, umas 3, 4 cartas vieram assim. Eu acho isso muito chato. Eu sou muito perfeccionista nesse sentido. E aí eu não aguentei. Era um tarô assim que eu não tava usando por conta disso, porque ele veio muito mal cortado em algumas cartas. Eu não tava usando esse tarô, ele tava parado. Aí eu acabei vendendo ele. Eu falei, vou vender, eu vou comprar outro, que é esse outro que eu comprar vai vir bonitinho, né? Então, tive alguns probleminhas com essa segunda edição que eu comprei. Deixa eu pegar os arcanos maiores aqui. Todo tarô, todo baralho, geralmente ele tem... ele é todo tarô, gente, todo baralho, assim, ele provavelmente vai ter um verniz pra proteger a carta, né? Então, esse brilho aqui que a gente vê é o verniz do baralho. Né? Tá vendo esse brilho aqui? É um verniz que os produtos impressos geralmente têm, né? Por exemplo, cartão de visita geralmente tem um verniz, livros geralmente tem um verniz na capa. Então esse brilho aqui é o verniz que serve para proteger a impressão da carta, para ela não ser arranhada, né? Para evitar arranhões, esse tipo de coisa. Essa edição aqui que eu comprei veio com 3 cartas com defeito nesse verniz. Ó, percebe que metade da carta tá brilhando e metade não? Ou seja, o verniz pegou só nessa parte aqui, e essa parte aqui, por algum motivo, não tem verniz. Alguma coisa aconteceu aqui que não pegou verniz nessa parte aqui. Então, primeiro, é feio, né? Você olha assim, você vê um negócio feio. Todas as cartas estão envernizadas, menos essas 3 aqui, estão com esse defeito aqui, é uma coisa feia de se ver. Segundo, quando você abre o leque de cartas ali para você escolher uma carta, 3 cartas se destacam, né? Tipo, em vez de estar todas as cartas iguaizinhas lá, o verso igualzinho lá pra você literalmente puxar aleatoriamente uma carta, não, quando você abre o leque, 3 cartas se destacam porque 3 cartas estão com fundo diferente, por conta desse erro aqui no verniz. Então isso é um ponto que eu acho negativo também. Que mais, gente? E outra coisa que eu acho um pouquinho chata desse baralho é que todas... Existem algumas cartas que estão de tamanhos diferentes, foram cortadas em tamanhos diferentes. Então, por exemplo, se a gente pega o tarô, a gente bate ele numa mesa aqui, né? Ó, percebe que algumas cartas aqui, ó, não são todas do mesmo tamanho? Olha o tamanho desse vão aqui. Vocês vão achar, ai Guilherme, que perfeccionista isso, para de ser fresco desse jeito. Não, gente, isso é uma coisa que eu acho chata mesmo. Por exemplo, eu vou usar um outro tarô aqui de exemplo, esse aqui é o tarô do Osho. É um tarô baratinho, ele custa só uns 50 reais, 45 reais, 50 reais, 60 reais, depende. Ele é mais barato, e mesmo assim ele é tão perfeitinho. Olha só. Como é que um tarô que é mais caro
vem defeituoso desse jeito, sabe? Então é uma coisa que me incomoda bastante. E outra, isso aqui me incomoda porque a maneira como eu gosto de tirar o tarô é assim, ó. Eu embaralho, né? E eu puxo as cartas assim. Eu gosto de puxar desse jeito. É difícil eu abrir um leque assim, né? Eu costumo abrir as cartas desse jeito. Puxar desse jeito, puxar do meio do baralho. Se tem cartas que são maiores e tem cartas que são menores, isso pode me atrapalhar na hora de puxar, por exemplo. As cartas que são menores, o meu dedo não alcança. Né? Meu dedo não chega até lá. Eu vou acabar puxando a carta de cima, que é a maior. E se de repente aquela carta menor que eu preciso receber naquele momento? Se é aquela carta que o universo está tentando me mandar, que o universo quer que eu escute a mensagem daquela carta naquele momento. Puxando desse jeito aqui, meu dedo não alcança. Meu dedo vai puxar a carta de cima e não aquela carta que está escondidinha lá embaixo, né? Então, sou perfeccionista sim, eu sou chato sim para essas coisas. Esse aqui é um tarô que não é um tarô mais barato do mercado, ele tem uma média de uns R$ 130, que ele vai custar, que vocês vão encontrar ele numa média de R$ 130. E existem baralhos que são mais baratos que vem tudo bonitinho. Por que um baralho que é mais caro não vem bonitinho desse jeito, sabe? Então é uma coisa que eu considero um pouquinho chato. Exemplo, a gente tem o tarô das bruxas, que é um tarô, é um tarô importado, beleza, mas ele também é R$ 130. Ele também é R$ 130, olha como a caixa dele é bonitinha. Olha isso. Tem uma fitinha aqui, ó, pra você puxar. Pra você puxar o livro, pra você puxar o baralho. Olha a caixinha onde que o baralho vem. Ele vem numa caixinha aqui bem acomodadinha, sabe? Ele não vem solto, correndo risco de cair. Todas as cartas são do mesmo tamanho. Olha como ele é bem cortadinho. Né? E ele também é R$ 130. Então, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Sou chato mesmo, sou chato mesmo. Porque você vai gastar o mesmo valor, os mesmos dinheiros, e um baralho vem lindo, maravilhoso, e o outro vem mal cortado, vem com erro na laminação dele, né? Vem com erro ali no verniz dele. Ele vem solto no meio da caixa, a caixa é super sensível. Então, de duas umas. Ou melhora a qualidade desse baralho, ou cobra mais barato nele. Porque eu não acho que ele tá valendo R$ 130. Meu ponto de vista, eu acho. Enfim, gente, desculpa, foi só um desabafo, assim, porque é a segunda vez que eu tô comprando esse baralho e é a segunda vez que ele vem defeituoso. Então não sei se eu sou o azarado da história ou se de fato é um baralho que precisa de um pouquinho mais de carinho, tanto pela própria Madras quanto pela gráfica onde ele foi impresso. Certo? Então essas aqui são minhas impressões, gente, sobre esse baralho aqui. Esses pontos negativos que eu abordei aqui, lembrando que são só sobre essa parte gráfica do baralho que eu tô falando, né? Sobre essa parte técnica da impressão do baralho e do corte do baralho. Porque o tarô em si, o tarô mitológico em si, ele é um baralho maravilhoso. Eu acho que pra quem tá começando ele pode ser um baralho indicado sim, pra quem tá começando. Porque ele é todo ilustrado, as ilustrações são lindas e o livro que vem junto dele é um livro maravilhoso. O fato dele usar a mitologia grega para explicar e ilustrar os arquétipos, eu acho isso maravilhoso também. Então, do tarô em si, só aspectos positivos. Agora, essa parte técnica da gráfica é uma coisa que me deixou muito a desejar. Certo? Acho que é isso. Deixa seu comentário aí dizendo o que você achou. Me siga lá no Instagram, @taronosso de cada dia. Lá eu faço postagens quase que todo dia sobre de leituras, de interpretações de cartas. E aqui no YouTube eu vou começar a colocar esse tipo de conteúdo, falando sobre os baralhos em si, sobre as minhas impressões sobre esses baralhos, dicas de baralhos, recomendações de baralhos e outros temas também que vocês queiram sugerir. Então aproveita e usa a caixa de comentários aqui para dar sugestões de temas também. Tá bom? Beijo, gente. Namastê.